Está no ar o primeiro episódio do Trans Histórias, e esse é um espaço onde a gente vai dedicar para contar e entender histórias de pessoas trans, além de ter um espaço livre para a gente poder militar sobre a causa trans e ajudar pessoas cis a entenderem o que é uma vivência trans e ajudar pessoas trans que ainda estão se entendendo a se enxergar em outras histórias. Então, eu sou a Duda Weitzman, vocês estão me conhecendo hoje, provavelmente, mas essa é a nossa ideia aqui com Trans Histórias, e sejam muito bem-vindos e sintam-se sempre muito à vontade para colaborar com Trans Histórias. Vocês podem me seguir em todas as páginas, em todas as redes sociais como Duda Weitzman. No Instagram é duda.weitzman, em todas as outras é Duda Weitzman. O sobrenome é W-E-I-Z, E-N de navio, M de mãe, A, 2 N's de navio. E bom, esse é o primeiro episódio do Trans Histórias, onde, na verdade, é o episódio 0, né, do Trans Histórias, onde a gente vai basicamente explicar o que a gente pensa e o que a gente quer com Trans Histórias. Vai ser um episodinho curtinho, vocês não precisam se preocupar, mas depois, logo junto com o lançamento desse episódio, vai sair um episódio com a minha história de transição, para vocês já terem um pouco da ideia do tom do Trans Histórias, para vocês entenderem o que a gente quer com Trans Histórias. Bom, o Trans Histórias, ele nasceu de uma necessidade minha, né, eu, Duda, de contar um pouco mais sobre histórias plurais de transição, histórias de pessoas que tiveram transições diferentes do que se ouve por aí, e essa necessidade surgiu de quando eu fazia mais vídeos no TikTok, porque o TikTok é um ambiente que vem muita dúvida. E eu comecei a ver que eram dúvidas até um pouco bobas, né, eram dúvidas de pessoas que realmente nunca tinham tido contato com uma causa trans, nunca tinham conhecido uma pessoa trans. E tinham questionamentos que já deveriam não ser mais questionamentos. Então, com isso, né, e algumas regrinhas, algumas coisas que as pessoas passaram a acreditar, né, algumas crenças de tipo, tem idade pra se transicionar, né, idade limite, ou então que existem coisas que com certeza vão acontecer caso tu faça uma transição e na verdade a transição de gênero é algo muito fluido, muito individual. E é muito difícil de falar que é certeza certas coisas ou que certas coisas vão acontecer com todo mundo, porque justamente tem esse caráter muito individual na transição de gênero, né? E a minha ideia é trazer outras pessoas trans aqui, além de mim mesma, né, pra gente contar mais sobre essas questões e tentar desmistificar um pouco o que as pessoas cis, principalmente, entendem como conhecimento básico de vivência trans. E tentar mostrar que vivência trans é algo muito bonito, é algo muito rico e que traz para pessoas de cis e trans, né, muita vivência, muito aprendizado, né, mas que também não vem sem luta. Então, aqui também é um espaço de luta, aqui também é um espaço pra gente escancarar a transfobia, escancarar tanto a transfobia do dia a dia, quanto a transfobia institucionalizada que a gente sofre. É um lugar para que a gente possa lutar por certas coisas do prisma e do viés trans, né, então a gente vai juntos aqui entender conceitos e entender vivências específicas, e tudo isso feito por meio de entrevistas com pessoas trans, não necessariamente pessoas trans que são conhecidas na internet, mas também pessoas trans que são conhecidas na internet. A ideia é justamente que a gente possa trazer vivências plurais e diferentes dentro desse guarda-chuva que é o termo trans, né? Porque quando a gente fala de pessoas trans, a gente está falando de diversas identidades de gênero, não só as identidades binárias, como homem e mulher trans, mas também as identidades não binárias. E tudo isso são coisas que eu quero trazer aqui na nossa conversa. E eu quero, por exemplo, que pessoas não binárias, pessoas que têm das diversas identidades não binárias possam vir aqui e contar as vivências delas e as dificuldades que elas encontram na vida delas como pessoas trans também. E que isso mostre que não existe fórmula mágica para se ser trans, entende? E eu acho que isso é uma grande questão importante pra gente lidar nesse projeto, né? Que a gente mostrar que existem variações, existem coisas diferentes,
do que apenas, né, a visão transmedicinal vê, né, que são pessoas passáveis, pessoas que tomam hormônio, pessoas que buscam cirurgias e intervenções no corpo, que também são pessoas trans, mas que não são a única representação de pessoas trans. E isso eu acho que é interessante da gente conversar. Porque eu acho que existe essa leitura macro de que pessoas trans são essas... Ou não existem, né? Que daí sim é o nível mais violento de transfobia. Ou que são só essas pessoas transbinárias, passáveis, né? Entre aspas, limpinhas para a sociedade cis heteronormativa. E o que eu quero mostrar é que não é isso. Eu acho que a gente precisa ter contato com as vivências diferentes para que a gente possa lutar também pelas nossas reivindicações. Né? Hoje a gente chegou ao ponto de ter 2 deputadas federais trans, o que já joga muito a favor da gente, né? Porque, querendo ou não, é um espaço no parlamento, né? Um espaço onde se criam leis no Brasil, que agora existe pessoas trans na discussão, um fato inédito no Brasil, na história do Brasil, né? E que a gente deve comemorar, mas que a gente precisa mostrar que a briga ainda é muito longa, ainda é muito árdua, ainda vai nos cansar muito. E a gente precisa entender isso. E o Transhistórias está aqui pra gente poder justamente contar essas questões e mostrar nossas vivências e mostrar as dificuldades, inclusive nas coisas mais simples e básicas do dia a dia, né? Como trocar o teu nome num banco ou conseguir que alguém respeite os teus pronomes, né? E são questões que machucam muito e que são difíceis de pessoas cis, héteros, cis principalmente entenderem, né? Porque são questões de vivência muito específica, né? E é uma vivência que ela é apagada, ela é constantemente apagada pela sociedade em geral. Então, a gente precisa trazer um holofote para essas histórias. A gente precisa mostrar que essas histórias elas não são homogêneas e elas não são lindas. Elas são histórias de superação na grande maioria, de perda na grande maioria. Mas também mostrar que essa é a realidade, mas que é o que a gente tem para nós. Porque, querendo ou não, uma pessoa trans vai continuar sendo trans mesmo que ela seja reprimida e forçada a viver fazendo de conta que ela seja cis. Né? Então, isso é outro lado que eu quero buscar com o Transhistórias. A ideia do Transhistórias também é mostrar para pessoas trans que ainda não se entenderam completamente de que existem histórias diversas, que muita coisa do que falam por aí de caixinha, né, que pessoas trans deveriam estar, ou regras que pessoas trans deveriam cumprir, que isso não bate com a realidade, né? E falando da militância que eu comentei mais cedo, isso também é analisar tudo com um viés materialista, né? Entender o que é ser trans na vida real mesmo, o que é a realidade da vivência trans no Brasil ou até fora do Brasil, mas mostrar para pessoas que não estão habituadas com essa luta, não estão habituadas com esse meio e com essa vivência de que não é uma vivência que ela deve ser atacada, mas sim protegida, né? Então, eu realmente acho que a gente tem que trazer mais essas discussões à tona e dar mais holofote a elas, e por isso que eu criei o Transhistórias. Pra quem tá ouvindo aqui pela primeira vez não sabe, mas eu tenho um podcast sobre Magic the Gathering, que é o MTGC, que também vai falar sobre pautas trans agora que eu rebutei ele. Mas eu sentia que eu precisava de um lugar assim que não fosse especificamente pra falar sobre Magic, né? Então, o Transhistórias ele veio também pra essa lacuna na minha produção de conteúdo. Eu sou uma pessoa que produz conteúdo já há mais de 15 anos. E não, desculpa, menos. Me enganei. Na verdade, eu produzo conteúdo desde os 14 anos. Eu tenho 27 hoje. 13 anos, quase 15. Mas enfim, eu produzo conteúdo há muito tempo na minha vida. E eu acho que essa é a primeira vez que eu vou conseguir fazer algo que não seja nichado em um jogo ou alguma pauta nerd. E isso me empolga muito também, porque ele é um projeto que fala com a minha missão de vida, que é tentar
ajudar pessoas trans a terem transições cada vez mais tranquilas, cada vez mais aceitadas e que elas possam, e que a gente possa viver, né, a nossa realidade dentro da sociedade que a gente foi criada, que é uma sociedade machista, uma sociedade transfóbica e cis normativa, com certeza, né? Até dentro dos grupos LGBT a gente vê transfobia, justamente porque a vivência trans ela é pouco compreendida por pessoas cis. E também não é difícil de entender que é difícil pessoas cis entenderem. Porque é uma vivência muito única. Pra gente é muito claro. E a minha ideia é justamente isso. Mostrar pra pessoas cis de que essas coisas que são claras, são óbvias pra gente, mas que pra eles não são. E tentar mostrar essas reflexões que a gente pode trazer pra pessoas cis. Esse podcast, ele tem um público duplo. Ele é pra pessoas trans e pra pessoas cis. Ele não tem como objetivo segmentar nenhum desses dois públicos. Justamente por isso, a gente quer ensinar pessoas cis o que é uma vivência trans, e a gente quer mostrar para pessoas trans que vivências trans são amplas, são diferentes, são heterogêneas, e que provavelmente as regrinhas de como ser trans não entram, né, não são reais, não encontram eco na realidade de uma pessoa trans, tanto no Brasil quanto no mundo. E isso é uma grande questão que a gente tem que tentar destrinchar, né? Eu acho que esse é o grande objetivo do Trans Histórias, é que a gente possa, com histórias, mostrar muito mais do que essas histórias querem dizer. E também ter um espaço de militância, que é muito importante. Então eu espero ver vocês toda semana aqui no feed, lá na Twitch, onde a gente grava esses episódios ao vivo, na twitch.tv/lives da Duda. E também espero ver vocês em todos os lugares aí conversando comigo, Twitter, Instagram, TikTok, enfim, para que a gente tenha essa discussão em diversos outros momentos, em diversas outras etapas da discussão, beleza? Então ficamos por aqui nesse episódio, mas daqui a pouco já tá saindo mais um, e eu espero que vocês gostem do projeto. Um beijo e até mais.